Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Fora 95 e hoje com a presença ilustre de um cliente, amigo meu, Dr. André Pegas. Ele que é empresário no ramo da saúde. Hoje eu tenho certeza que todo mundo que assistir e entender um pouco da história, que eu também não conheço toda a história do doutor, mas vai ficar impressionado porque ele tem tanto a empresa dele, a Doutor Hérnia, e também a questão dos cursos, né? O FFS é um curso para incentivar, para fazer profissionais da área da saúde evoluir, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então é isso, doutor. Obrigado por estar aqui, aceitar esse convite. Para mim vai ser uma honra ter sua história no meu livro. Eu estou explicando para todo mundo que vem aqui, né? Eu não vou colocar por escrito, mas as histórias, os conteúdos que eu vou aprender com cada um aqui vai contribuir. E lá no final, com certeza, vai ter o nome de todos que participaram. Eu fico muito grato mesmo por estar aqui. Então, se apresenta brevemente e eu acho que pode contar um pouquinho da história, né? Como que você gostou sempre da área da saúde ou já fez outras faculdades? Eu que agradeço. O Gui, com certeza, antes de tudo, né, um grande amigo, pessoa que a gente conhece há bastante tempo, além de cliente, amigo, também cliente, super profissional. A gente confia muito no trabalho dele. E acho que esse bate-papo, esse podcast, o legal disso é justamente isso. Lá atrás, quando vou contar a minha história para você, assim, lá atrás, quando eu comecei a minha jornada na área da saúde, em 94, se você tinha alguma dúvida, ou se você falava, caramba, como será que como será que é fazer, quais as dificuldades que a gente vai ter, você não tinha para quem perguntar. Então, conteúdos como esse, programas como esse, eu acho que um podcast desse aqui, o tempo que a gente vai ficar conversando aqui, adianta 10 anos da vida de uma pessoa, porque ela já vai entender tudo que uma pessoa já fez que deu errado, como é que ela pode cortar caminho. Então, muito do sucesso hoje a gente achava que muito do sucesso era assim, ó, o como eu vou fazer? Cara, hoje já mudou, hoje o sucesso, cara, é assim, ó, quem pode me ajudar? Quais as pessoas que podem me ajudar a encurtar esse caminho? E hoje a gente tem muitas pessoas, boas, ruins, tem gente que não chegou em lugar nenhum e quer ensinar a pessoa a chegar em algum lugar, tem de tudo. Mas hoje você tem esse norte, coisa que não tinha antigamente. Então, em 94, vamos um pouquinho antes. Em 92, eu estava seguro que eu queria fazer engenharia eletrônica. Nossa. Eu terminei a oitava série, o ensino médio, e eu fui fazer curso técnico, não, eu terminei o ensino fundamental e fui fazer curso técnico de eletrônica. Que eu queria fazer curso técnico de eletrônica e queria ser engenheiro eletrônico. Eu fiz 3 anos de curso técnico de eletrônica e sofri um acidente de carro. E aí eu tive que fazer 6 meses de fisioterapia. Nossa. Então eu comecei a fazer fisioterapia. E aí fui achando legal aquilo, né? Bacana, o cara vai lá e mexe, e ajeita, e puxa aqui, estica dali. Daí eu perguntei para ele, falei assim, cara, mas o que é esse fisioterapeuta? Fisioterapeuta é faculdade? O que é? Ele falou para mim assim, André, fisioterapeuta é o engenheiro do corpo. Nossa, aquilo... Eu falei, cara, muito mais legal do que engenharia eletrônica, muito mais legal do que engenharia mecânica, é um engenheiro do corpo. É isso que eu quero fazer. Aí eu fui para casa, criei coragem, falei para minha mãe, mãe, eu quero desistir do curso técnico, eu quero fazer faculdade de fisioterapia. Na época, devia ter umas meia dúzia de faculdades só. É pública, né? Isso era aqui em Cascavel. Não, isso era lá em São Paulo. Ah, em São Paulo. É, em São Paulo. E aí você tinha USP, você tinha Unesp, Federal de São Carlos, e sei lá, mais umas 2 ou 3 só. Poucas. A concorrência, quando eu prestei vestibular, era 120 candidatos por vaga. Nossa. Porque tinha pouca e estava assim meio que começando a profissão, mas eu queria ser tal do engenheiro do corpo. Tá, entrei na faculdade, e aí passei na faculdade, assim, eu era um aluno muito interessado. Nas minhas férias, eu queria fazer estágio nas clínicas, para poder aprender como que era a rotina de clínica e tudo mais. E eu fui conhecendo várias clínicas ao longo do ano. Clínicas fora de São Paulo, em outros estados, até aqui no Paraná, em Londrina. E eu fui aprendendo assim, muito assim, olha, isso eu quero ter na minha clínica. Ah, isso aqui eu não quero ter na minha clínica. Mas de fato, assim, empreendedorismo era zero, eu tinha muita vontade, queria ter minha clínica, e não sabia direito como fazer, porque eu achava que você se formar como fisioterapeuta, você já estava habilitado a ter uma clínica de fisioterapia. Bora lá, né? Aí me formei e vim para Cascavel em 97. Aí eu e meu sócio montamos a primeira clínica aqui, e no começo a gente apanhou de tudo que era lado, porque não sabia o que fazer, só para você ter uma ideia. E a gente montou a clínica, aí quando a vigilância sanitária foi fazer a primeira vistoria, o fiscal olhou a clínica do lado de fora, da rua, e falou, não vou nem entrar, você já está reprovado.
Vixe, Eu falei, mas reprovada por quê? Ele falou, ó, tem carpete na recepção. E clínica não pode ter carpete. Nossa. Eu falei, nossa, nunca ouvi falar disso. Eu falei, então entra e já vê tudo mais que não pode, né? Já para fazer de uma vez só. Ele reprovou a clínica inteira. Eu morava, a nossa casa era dentro da clínica. Ele falou que não podia, você não pode morar dentro da clínica. A gente teve que ir pro porão da casa. Aí ficamos no porão lá 2 anos e meio, morando no porão. Enfim, a gente tinha muita vontade de crescer, mas a gente não sabia como. Aí a nossa clínica demorou para empatar 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio a gente colocou dinheiro, né, dos pais, familiares, no negócio. E a partir de 2 anos e meio a gente começou a ganhar. A clínica estabilizou assim com seus 5, 6 anos, mais ou menos. O cara começou, eu comecei a conseguir viver dela 5 anos depois, quase uma outra faculdade. Né? Você vê hoje, a gente consegue deixar uma clínica estabilizada em 3, 4 meses. Nossa. Né? Conhecer empreendedorismo. Então, assim, o fato de não conhecer empreendedorismo, foi tudo muito devagar, tudo muita dificuldade. Mas não era claro para mim, essa dificuldade minha não era clara que era por falta de empreendedorismo. Eu achava que era assim mesmo, que o mercado era assim mesmo, que as coisas eram assim mesmo, e que eu tinha que estudar e tinha que ser um bom fisioterapeuta. Mas eu não sabia, eu não tinha ideia naquele momento que era falta de empreendedorismo, das ferramentas corretas de empreender, que estava fazendo a gente tão devagar assim. Então, o começo foi isso rápido. Que massa. E eu acho que é isso que faz crescer, né? Lógico que você deve ter continuado estudando. Eu sei que você estudou na Espanha, né, na Escola de Madrid, teve muitas outras formações, mas essa questão, né, que eu quero trazer aqui para o pessoal mesmo, que é essa questão empresarial, ela vem se formando com o tempo. Todas essas dificuldades do início, com certeza criou um solo forte, né, de você, do Laudelino, e já era o Laudelino na época. É o William. Comecei com o William aqui, isso. O Laudelino que a gente começou a franquia. O William nós começamos a clínica aqui em Cascavel. Ah, então. E o que acontece? Você tem que passar por esses processos, né? Mas, fugindo um pouco agora lá do início, né? Quando você teve esses primeiros, né, desafios, alguma vontade de desistir? Teve? Então, não tinha. Sabe por quê? Porque a gente não tinha outra coisa para fazer. Mas se eu desistir disso, eu vou fazer o quê? Eu vou vender pulseirinha na praia. Não tinha. E assim, a pressão dos pais é muito forte. Cara, como é que eu vou chegar em casa e falar assim, vocês bancaram, me bancaram da faculdade, vocês investiram em mim e agora não deu certo, eu não quero mais. Então assim, não passava na minha cabeça. Isso não passava, porque eu tinha muita vontade que desse certo, tem o peso da família, né, das pessoas que estão olhando para você e torcer para que aquilo dê certo também. Mas eu falo assim, ó, imagina um temporal com um vento muito forte. Muitas árvores vão cair. Muitas árvores vão ficar de pé. Né? Se você falar para mim assim, ó, tem que passar por isso para crescer? Não tem. Não tem. Hoje você consegue crescer sem passar por isso. Mas você sendo forte, você tendo uma resiliência, permite que você atravesse alguns vendavais de pé. Né? Porque muitas pessoas que não são resilientes, nos vendavais caem. Então são as clínicas que fecham, as pessoas que começam, enfim, e o negócio acaba fechando. Eu hoje não acho que tem que passar. Isso fez parte da minha história, isso fez eu crescer, isso me fez tornar uma pessoa mais resiliente. Você diz isso por causa de conhecimento? Conhecimento. Que hoje a gente consegue. Tem conhecimento. Ó, na minha faculdade tinha uma disciplina que chamava Ética e Deontologia. Era uma disciplina que as pessoas ensinavam, que a professora ensinava a legislação que rege a fisioterapia e o empreendimento, e como empreender. Só que essa pessoa que ensinava essa disciplina nunca teve clínica. Entendeu? Então, assim, ela ensinava para você um negócio teórico que ela mesma nunca vivenciou. Então, e a própria faculdade, por ser faculdade pública e você captar cliente de SUS, que o volume é muito grande, a faculdade não ensina como você captar paciente. Ela ensina você executar tratamento. E quando você cai na clínica, no seu consultório, na sua empresa, que você precisa captar esse cliente, você não tem nem ideia de como você faz isso. Sim. Onde eu vou, né? Como que eu começo? Meu primeiro marketing aqui em Cascavel foi páginas amarelas da lista telefônica. Porque eu tenho que captar cliente de alguma maneira, só que você não sabia, você ia dando tiro para todo lado. Agora, hoje, o marketing já não é mais o bicho de 7 cabeças. Né? O empreendedorismo já não é mais o bicho de 7 cabeças. Então, o fisioterapeuta, o empresário que vai começar, ele já consegue conteúdo de pessoas que são boas pessoas para somar ao conhecimento técnico que a faculdade traz para ele. Mas se ele estiver só com conhecimento técnico, vai passar dificuldade. Isso que lá no passado, então, você começou com marketing na lista telefônica. Era o que a gente tinha, era o que dava para pagar, e era assim, que fora isso, era televisão, jornal, rádio e isso. A gente só tinha dinheiro para pagar isso. E aí então a gente botou lá na lista telefônica, e era engraçado que a própria lista telefônica ligava para você depois, nas outras semanas, para falar assim, simulando o cliente, sabe? Eu vi ter um anúncio aqui nas páginas amarelas, mas essa pessoa que ligava nunca marcava, só ligava para falar. Cara, acho que é alguém da lista telefônica que tá ligando. Então você imagina, né? Era um marketing offline, assim, nem existe mais hoje.
Então, assim, a dificuldade aos montes, né? Aos montes. Você comentou que foi uns 2 anos e meio, né, para ter para o negócio girar, né? Que as pessoas, alguns podem entender aqui, mas o que acontece? A empresa, ela tem os investimentos, né? E ela chega a um ponto que você pagou as dívidas e agora vamos fingir, né, que vai ter só lucro. Que, na verdade, todo negócio tem que ser reinvestido, tem que ser reinventado, né? Ainda mais hoje, nos momentos que aparecem sempre coisas novas. E quando que surgiu, na sua história, assim, a clínica, 2 anos e meio empatou, beleza, e começou a dar certo, mas e quando veio essa outra ideia? Porque esse método que vocês têm hoje na Doutora Hernia, foi vocês que criaram ele. E ele é sucesso, né? Hoje são mais de 120 franquias no Brasil. Não era assim até 2019, daqui um pouco o doutor vai contar um pouco, mas ter essa ideia, né? Não sossegar, porque muita gente poderia ali, não, então as contas estão pagas, beleza, às vezes se estaciona ali, né, 10, 15 anos com o mesmo negócio só porque tá legal, mas não se reinventa. Como surgiu isso? Né? Na dor, foi na dor. Então, assim, teve alguns eventos, sabe? Primeira coisa importante assim, na virada foi assim, ó, eu entendi que a clínica era uma empresa. Porque antes era a clínica. Era o lugar que eu atendia os pacientes, era o lugar que eu sobrevivia, que me dava o meu dinheiro. Então, aquela clínica, para mim, eu via ela muito mais como um emprego que eu tinha criado para mim do que uma empresa que eu tinha criado para mim. Então, quando você entende que sua clínica é uma empresa, muda a forma de jogar. Porque, como você falou, a empresa, assim, uma empresa está no começo, obrigatoriamente você precisa deixar a maior parte do lucro reinvestido nela, para o crescimento dela, tirar para você a menor parte, aí ela vai crescendo, quando ela atinge um tamanho maior, você começa a fazer retiradas maiores. E como é que funciona a clínica aqui? Você paga as contas e saca tudo. Paga as contas e saca tudo. Então você vive daquilo, mas aquilo que faz você viver não tem nenhum investimento. É zero investimento. Então isso faz você sofrer. A virada de chave veio 18 anos depois. Nossa. Então, eu me formei e comi capim 18 anos. 18 anos, assim, foi a virada, assim, a grande virada de alguns eventos que me marcaram. Um evento que me marcou muito foi quando eu decidi montar uma segunda clínica. Falei, olha, então eu tenho um ganho com essa clínica, não é um ganho muito grande, mas eu sobrevivo disso. E eu vou tentar, então, ter uma segunda clínica, para tentar ter um ganho maior. E resolvi abrir uma clínica em São Paulo. Então, 1.000 quilômetros daqui. Um ano e pouco depois eu voltei para fechar aquela clínica. Então eu abri um negócio para me dar uma renda extra, eu fechei aquilo com 70 mil de dívida. Então a renda extra virou ao contrário, virou uma despesa extra que eu comecei a ter, então isso mexeu muito comigo. Esse foi um evento importante. Um outro evento importante foi que eu então falei, vamos tentar, um pouco antes disso, vamos tentar comprar uma franquia, né? Vamos tentar ter uma franquia como uma segunda renda. Sim. E eu entrei em contato com uma rede de clínicas que tinha franquia e o dono não quis vender uma franquia para mim. Ué. Aí eu falei, então eu vou montar a minha. Então eu vou montar a minha. Sabe? Então esse foi um evento que chamou a atenção. E um terceiro evento que chamou a atenção foi quando a Vivian me matriculou num curso de inteligência emocional. Que eu fiquei muito bravo, muito bravo. Eu estava assim, endividado, com a clínica falida, com a minha clínica aqui me dando uma renda que eu sobrevivia. Agora eu tinha que sobreviver e pagar 70 mil de dívidas que tinha ficado para trás. E a Vivian me matricula num curso de inteligência emocional. Eu fiquei muito bravo. Os 3 eventos marcaram muito a minha virada. Nesse curso de inteligência emocional, eu entendi exatamente o que eu não tinha. Eu tinha a cabeça de fisioterapeuta, a cabeça de executor de fisioterapia, e lá eu aprendi que eu tinha que desenvolver uma cabeça nova, que era a cabeça do empresário, do empreendedor. As competências do empreendedorismo, a maior parte delas, são competências emocionais e não racionais. Aí lá eu falei, caramba, agora eu entendi tudo que eu não fiz. E aí eu comecei de lá agradecendo. E aí foi quando eu transformei a minha clínica em empresa. E aí foi quando a Doutora Hernia apareceu, e aí a gente começou, então vamos ter essa franquia, já nasceu já com DNA de empresa, já com um sistema de gestão totalmente diferente, com um sistema de administração totalmente diferente, um jogo totalmente diferente. E aí as coisas começaram a saltar, assim, eu falei, cara, eu fiquei 18 anos preso num modelo de emprego, não de empresa, sim, e agora eu tô tendo assim, a liberdade de fato entender o que é ser um empresário. Ser uma empresa não é ficar no operacional o tempo inteiro. Se você está no operacional o tempo inteiro, você tem um emprego, não tem uma empresa. Então, essa liberdade de você estar 2 passos atrás, olhando para um time, você coordenando aquele time, montando as estratégias, vendo o time operacionalizar aquelas estratégias e um crescimento. Então, assim, aí eu entendi, falei, cara, isso é ser empresário. Eu, durante 18 anos, eu fui empregado do meu próprio negócio. E agora, de fato, estou sendo empresário. E a dificuldade de lidar com pessoas? Como que faz? Empresário tem algumas dificuldades. Tem aquelas clássicas, né? Que assim,
Imposto. Imposto é a dificuldade do empresário. O empresário que paga todos os impostos não cresce. Está errado, tá? Se você quer crescer, de fato, você tem que fazer a regra correta. Né? Então, o Brasil tem um monte de imposto? Tem. Você quer crescer? Então aprenda a crescer pagando os impostos. Porque quem é que morre por causa dos impostos? É aquela pessoa que não separa os impostos. Então, se você fez R$1.000 de venda, esses R$1.000, você vai ter lá R$100 que é imposto. Já separa, não é teu esse dinheiro. Vamos trabalhar com o que sobra, né? com as margens que sobram. Então, sim, você deve pagar todos os impostos, dá para crescer pagando todos os impostos. É outra coisa que empresário no Brasil não tem mão de obra. Né? Então, a mão de obra, pessoas, de fato, é uma dificuldade? É. Agora, sim, o que é que não tem dificuldade no mundo? Cara, se você for empregado, vai ter dificuldade. Se você for empresário, vai ter dificuldade. Então, essa é só mais uma dificuldade que o empresário vai ter que aprender a lidar. E aí eu vejo muitos empresários assim, já tentei contratar e não deu certo. Tenta mais. Se você tentou 10 vezes, tenta 20. Se você tentou 20, tenta 50. O empresário, assim, não é fazer até dar certo, né? Não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo. Então, pessoas sim, dificuldade, você contratar pessoas engajadas, elas estão no mercado? Estão no mercado. Essas pessoas são mais caras, essas pessoas não são pessoas baratas. Se você quer montar um time bom, um time forte, robusto, você tem que estar disposto a pagar melhor, porque senão você não vai ter os melhores com você, você encontra, então tem que correr atrás. Às vezes você não vai encontrar na tua cidade, talvez você vai ter que trazer de uma outra cidade, mas acha. Hoje o remoto possibilitou, né, isso? Sim. E se você não tem time, se você trabalhar sozinho, você tem todo o trabalho na tua mão. Você tem o estratégico, o tático e o operacional, na mão de uma pessoa só. Vai te faltar tempo para você fazer o que é importante para a tua empresa. O empresário tem que aprender a delegar para que as pessoas façam o operacional e eu tenha tempo para fazer o que dá dinheiro. E o que dá dinheiro, Gui, chama estratégia. Se eu não tenho as estratégias da minha empresa na minha mão, eu vou para o operacional, eu fico o meu tempo todo no operacional e o operacional não leva ninguém a crescer. Leva a crescer são as estratégias. Por que o Dr. Hernia cresceu? É uma clínica de fisioterapia, como outra qualquer. Qual é a diferença? A estratégia por trás. Não tenta pegar uma clínica, em vez de eu pegar uma clínica e montar uma clínica de fisioterapia para atender pacientes, a gente foi para uma estratégia diferente, de capilarizar isso e montar isso espalhado em mais cidades, para poder atender mais pacientes, ter uma demanda mais... Enfim, é uma clínica de fisioterapia como outra qualquer, mas que por trás dela teve uma estratégia que não foi uma estratégia qualquer. Isso que vai fazer crescer. Ela não nasceu franquia ou ela já nasceu franquia? Já nasceu franquia. É que na legislação de franquia, você precisa pelo menos 3 anos ter testado o seu modelo. Né? Então a gente testou esse modelo, quando a gente viu que validou, daí nasceu o Dr. Hernia em 2013. Mas 3 anos antes a gente já estava em incubadora testando o processo. Né? Que massa. Porque hoje, né, tem muita gente, né, a internet ajuda, né? A gente estava falando sobre conhecimento e tudo, mas você citou um ponto que eu concordo também, que hoje em dia, infelizmente, tem muita gente falando, mas praticando pouco. E como a internet possibilita um ganho, querendo ou não, se você está fazendo certo ou não, você consegue vender, infelizmente, mas acontece isso. Mas na minha visão, parece que foi colocado muito hoje em dia que o empresário, ele precisa inventar alguma coisa, né? Eu tenho uma produtora de vídeo. Desde 2019 eu vim para o ramo de estratégia de marketing, ajudar as empresas a ganharem mais dinheiro, não só apenas fazer o vídeo para elas, mas estar junto, tentando agregar com o time. Muitas empresas não têm time de marketing, então por isso que eu vim com esse plus no meu trabalho. E hoje, voltando no assunto de inventar, parece que se você não inventa um negócio e cria essa empresa, não dá certo. Só que eu vejo, por exemplo, no ramo das franquias, um poder de você exercer o que você quer, que é esse empreendedorismo, já tendo um negócio que funciona, né? Então, hoje, existem inúmeros tipos de franquia. Mas se você estuda algo que você goste, né, de fazer, por exemplo, eu sou um fisioterapeuta, por que eu vou investir mais 5, 10 anos abrindo meu negócio, achando que eu inventei algo novo, e às vezes vou chegar lá na frente e falar, poxa, às vezes é mais do mesmo, ou tipo, não, minhas ideias não deu. É legal investir em algo que já está dando certo e você vai conseguir um retorno melhor. Porque não necessariamente que você possa ter uma Dr. Hernia. Você pode comprar 3, 4, 5, 10 franquias e ser sua, e você vai estar exercendo esse poder de empreendedorismo. Né? Então, hoje, eu acredito mais que se a gente focar a nossa energia em inovação, igual vocês vindo trazendo, que tem algumas coisas que a gente está trabalhando, né? Está fazendo alguns materiais, que eu não vou falar, não conversamos se já está lançado, mas tudo bem. Mas vocês vêm tendo inovações.
não se aquietam, né? Não fica só, tá dando certo, tá abrindo franquia. E tocando nisso um pouco, né, que a gente já conversou, até 2019, a doutora Erna tinha 20 e poucas unidades, 24 unidades, eu acho. E de 2019 para cá, 120. Como que foi isso? O que vocês fizeram? Então, assim, ó, só comentando aquilo que você falou, uma coisa para deixar claro, para não deixar as pessoas nervosas nem preocupadas. Empreender não é para todo mundo. E tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Então, o perfil do empreendedor, qual que é o perfil do empreendedor? É o cara que gosta de risco, é a pessoa que gosta de se arriscar, de fazer uma coisa de um jeito diferente dos outros, de testar e errar. Porque o empreendedor, ele erra muito mais do que ele acerta. Mas poucas acertadas que ele dá compensam os erros que ele teve e ele consegue crescer. Tem pessoas que têm medo de arriscar, que são mais conservadoras. Então, essa pessoa, se ela for empreender, isso vai tirar o sono dela, né? Então, você tem que estar feliz e tranquilo com aquilo que você está fazendo. Se o seu trabalho te tira o sono, reveja isso. Então, primeiro, senão tá aquela corrida ao empreendedorismo. Todo mundo tem que empreender. Não tem. Não tem. Isso é o seu perfil, se você respeitar o seu perfil, o trabalho tem que te fazer bem, né? Então, quando eu empreendo, eu me sinto bem. Né? Quando eu fui funcionário público, eu trabalhava na União Oeste, eu trabalhava no Exército, aquilo me tirava o sono. Porque era todo dia a mesma coisa, ganhando sempre a mesma coisa, sem perspectiva de você ganhar mais. Então, isso me tirava o sono. Então, isso não é para mim. Essa estabilidade que muita gente quer hoje, não é para mim. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender empreender é para mim? Eu tenho um perfil de risco, eu sou arrojado? Então, talvez seja para você. Esse é o primeiro ponto. Hoje, o sucesso do empreendedorismo está muito ligado não à inovação, mas o que eu resolvo que os outros não estão resolvendo. Então, doutora Erna, por que a doutora Erna cresceu tanto? Doutora Erna, é uma clínica de fisioterapia, mas se você monta a sua clínica de fisioterapia, você vai ter uma série de dificuldades. Doutora Erna resolve todas elas para você. Então, é um modelo mais atrativo, porque eu me antecipo aos problemas que você pode ter e já ofereço a resolução. Então, o empreendedor hoje está crescendo muito. É aquela pessoa que não inventa a roda, mas ele olha para um nicho que ele conhece, para um setor que ele conhece, mapeia os problemas, resolve aqueles problemas e apresenta isso como um modelo de negócio. Hoje quem cresce é isso. Né? Você pega as grandes empresas que estão crescendo muito hoje, elas resolvem problemas de pagamento, elas resolvem problema de inadimplência, elas resolvem problema de marca, elas resolvem o problema. Né? Então, eu contrato uma agência para entrar na minha empresa, fazer o mapeamento das minhas falhas e apresentar para mim como que ela resolve para mim isso. Esses caras estão crescendo. E aí você não precisa inventar a roda. A roda é inventada, mas assim, é como usar a roda. Então, uma clínica de fisioterapia, por exemplo, ela tem dificuldade de marketing. Eu já vou vendo para ela um modelo que já tem a captação de marketing para o cliente dela. Ela tem um modelo da dificuldade de enfrentar aquele paciente que não melhora com o tratamento. Nós já temos uma série de coisas que... Então, nós somos os resolvedores de problemas. Sim. E isso faz ela crescer. E aí vem a pandemia, né? 2018 estava lá. De 2013 a 2018, oscilando, aquele crescimento mais linear, mais baixinho. Aí vem a pandemia. Fecha tudo. Então, a sociedade agora tem um problema. Está todo mundo fechado. Sim. Como que eu vou conseguir resolver esse problema? Então, a gente usou uma estratégia jurídica, a gente conseguiu enquadrar a doutora Erna dentro de modelo de saúde de urgência, e modelo de saúde de urgência, que é farmácia, posto de saúde, hospital, na pandemia não podia ficar aberto. Então, eu tinha todo mundo fechado, eu tinha na pandemia todo mundo em casa, home office, arrebentando a coluna, trabalhando do sofá, trabalhando da cama, trabalhando em lugares inadequados. Então, o meu público aumentou, as clínicas que atendiam essas pessoas fechadas, e o doutor Erna autorizado judicialmente a permanecer aberto. Então, a gente conseguiu captar esse público que ficou solto no mercado. Porque eu consegui, naquele momento, resolver um problema, que a pessoa tem dor nas costas, mas não tem onde me tratar. Está tudo fechado, as clínicas estão fechadas, mas o doutor Erna está aberto. Então, a gente começou a captar muito paciente nessa época. E aí, as pessoas com medo, pandemia, tudo fechado. Os investidores, tem um modelo de negócio que está crescendo na pandemia. É um modelo de negócio resiliente que consegue dar retorno, dar faturamento. Os investidores entraram na rede. Então, os investidores fizeram a nossa rede crescer muito durante a pandemia. E esse foi um dos grandes booms que a gente tem. E o doutor Erna, que era uma marca de clínica de fisioterapia, hoje é uma hold. Então, o meu franqueado hoje, eu solucionei vários problemas dele. Mas o meu franqueado, ele quer faturar um pouco mais. Ele quer um pouco mais de faturamento em cima do negócio dele. Sim. Então, nós estamos criando agora o quê? Produtos para que esse franqueado possa vender na clínica dele e aumentar o faturamento. Então, a gente está sendo resolvedor de problemas. Eu estou resolvendo problemas, oferecendo soluções para aquele franqueado faturar mais dentro de uma marca que hoje é uma marca consolidada no mercado. Então, são os produtos do doutor Erna que estão vindo por aí. Colchão, enfim, produtos de ergonomia.
E isso resolve o problema do meu franqueado. Pô, eu não preciso montar uma outra loja para mim. Dentro da própria marca Dr. Hélio, eu consigo diversificar o meu portfólio. Não só com atendimento, mas agora com venda de produtos também. Então, a gente está sempre de olho. Assim, o que meu franqueado pode ter de problema e como eu consigo resolver isso. Você está olhando para o que as pessoas não estão olhando nesse nicho. E vai lá e resolve. Quem ganha dinheiro hoje é quem resolve o problema dos outros. E isso eu acho muito interessante e bacana, porque não é um pensamento apenas de vocês, né, como franqueadora, crescer, mas é pensar nos próprios franqueados, né, deles também estarem junto no time, crescendo, possibilitando esse ganho maior, né, e tudo mais. E isso me inspira, para falar a verdade, porque às vezes é fácil a gente achar as dificuldades de achar algo novo a se fazer. Mas quando você se coloca nesse lugar que você mesmo falou, eu tenho ainda dificuldade, eu posso confessar que o primeiro passo atrás eu já dei. Mas eu creio que quando eu chegar nesse segundo passo atrás e conseguir ver mais claro essa minha equipe, talvez fique um pouco mais fácil de ver essas infinitas possibilidades, né, no meu negócio, no caso. Mas elas não são fáceis, né? Então, são infinitas, né? Como você falou, são infinitas, muita coisa, né? Mas a gente tem que ser inquietos, né? Eu não pretendo parar, não sei se só vou ter esse tipo de negócio, né? Minha mãe fala, você é novo ainda, para que trabalhar tanto? Eu falo, agora que eu tenho força, agora que eu tenho força, mãe. É isso aí. E a gente trabalha muito isso. As pessoas pensam que o empreendedor de sucesso trabalha pouco. Não. O empreendedor de sucesso trabalha pouco é aquele que já está lá já conquistou a liberdade dele, mas o empresário jovem que está começando agora é a hora que a gente mais trabalha para poder descansar depois. O problema é aquela pessoa que depois vai ter que trabalhar mais do que ele trabalha hoje, porque a renda dele diminuiu lá na frente. Enfim, porque é por conta de aposentadoria e tudo mais. Que tem a preparação também, né? Porque não adianta também ir fazendo e não criar essa solidez, né, da sua empresa que lá na frente desmorona. E é fácil, uma coisa que cresce hoje cai amanhã. Hoje tem talvez uma parte que a gente possa conversar com o pessoal, né? Que, igual você falou antes, né? A maioria das clínicas de fisioterapia pagam as contas, pegam o lucro e sacam tudo. Mas o lucro, ele não é literalmente o que sobra, né? Como que você identifica uma possibilidade de lucro, né? Porque se a gente tem um negócio, tem um tratamento e a gente não consegue fazer aquilo dar lucro, o negócio vai se tornar inviável uma hora. Mas como que você faz assim para precificar isso, sabe? Porque uma coisa, o fisioterapeuta custa tanto e o meu método é esse. Mas a dor que você tira daquela pessoa, ela é impagável, né? E como que você... Tudo isso junto. Então, assim, uma dica importante, falando, né, da questão de resolver dores e tudo mais. Como as pessoas hoje estão se especializando em resolver dores dos outros, né, dores que eu falo, dificuldades que os outros tenham, essa palavra é uma palavra que você tem que adotar aí, ó, chama nicho. Você não consegue resolver a dor de todo mundo, os problemas de todo mundo. Então, você tem que ser especialista em um nicho. Então, por exemplo, o Gui tem uma empresa de marketing que ele é especializado em resolver problemas de marketing do profissional da saúde, é um nicho. Uma outra pessoa tem uma agência de marketing que é especializada em resolver problemas e dores profissionais da engenharia. A dor dele é diferente da dor desse cara. Você não consegue mapear a dor de todo mundo. Por isso que o nicho é importante. Você tem que nichar e você tem que pegar, cara, o meu público é esse, meu nicho é esse. Agora você é o cara que sabe tudo desse público. Quais são as dificuldades, quais são as facilidades, quais são as dores, quais são os atropelos. E aí eu vou criar modelos de resolver. Né? Dr. Hélio, ele não consegue resolver as dores de todas as clínicas da área da saúde. Ele resolve dores de clínicas de fisioterapia que tratam problemas de coluna. Então, esse tipo de público que tem problema de coluna tem uma demanda específica, a clínica tem uma dificuldade específica que a gente resolve essa dificuldade específica. Uma clínica de fisioterapia que trata, por exemplo, a parte respiratória, ele precisa de uma coisa totalmente diferente do Dr. Hélio precisa. O público é diferente, a captação é diferente. Então, é muito importante você nichar para você poder conseguir ir adiante. Aí você nichou. Então, eu tenho meu público específico, eu estou nichado, agora eu vou montar a viabilidade do meu negócio. Né? Então, isso é bem complexo, porque as pessoas fazem contas muito simples. As contas das pessoas é assim, ó, o que minha clínica gasta e o quanto que eu vou cobrar para ver o quanto vai sobrar. Na área da saúde, a nossa renda é variável, porque um mês você atende 10 pacientes, outro mês você atende 20, outro mês você atende 50, outro você não atende nenhum. Né? Então, você precisa trabalhar com média.
Né? Então, assim, qual é a sua média de agenda ao longo do ano? Né? Qual é a viabilidade? Então, assim, para a minha clínica ser viável, eu preciso atender pelo menos 50% da agenda cheia, cobrando esse valor para eu conseguir retirar esse montante. Então, se você precifica errado, você pode estar cobrando barato demais, tornar seu negócio inviável. Ou tornando caro demais e se tornando inviável, porque a concorrência, você não vai crescer por conta da concorrência. Então, a precificação, ela envolve, ela tem que envolver as questões matemáticas, as saídas, tudo mais, as contas fixas, as contas variáveis, tem que estar tudo lá, mas você tem que colocar na conta sazonalidade. Você tem que estar preparado para aquele mês que você vai atender pouco. Né? E enquanto a partir daquele outro mês, você vai atender mais. Então, o mês que você atendeu mais, você tem que tirar parte tem que ficar para o caixa da empresa para se vier um mês ruim, você ter de onde tirar. Então, eu sou muito favorável ao que a gente faz nas nossas empresas. Nós, como sócios, nós não retiramos lucro, nós temos prolabore. Né? Então, eu tenho meu prolabore. Então, essa empresa, ela me dá esse prolabore todos os meses. Tá, mas tem meses que ela fatura muito mais que isso. Esse dinheiro vai ficar de caixa. Para quê? Porque é uma empresa que está em crescimento. Então, agora nós estamos montando agora, dentro da holding, a Doutora Enia Shop, que vai vender produtos. Para eu montar uma empresa nova, eu preciso de dinheiro. Entendeu? Então, esse dinheiro que está naquele caixa lá, que criou essa empresa, montou a empresa, comprou os produtos, enfim, que é de dinheiro. Se você saca tudo, aquele mês deu baixa de movimento, aí você tem que tirar dinheiro seu para poder pagar aquela conta. Aí você tem que fazer um investimento no equipamento novo, você não tem dinheiro. Então, muitas pessoas falam para mim assim, André, eu queria muito fazer seu curso, mas eu não tenho dinheiro. É uma pessoa que está economicamente despreparada, a empresa dela está economicamente despreparada, porque não é ela que tem que pagar o curso. É a empresa dela que tem que pagar o curso para ela, porque isso é uma coisa da empresa, não é uma coisa pessoal. Ela não tem que usar o dinheiro da pessoa física dela para pagar um curso ou comprar um equipamento, né? A empresa tem que pagar. Investimento. As pessoas sacam tudo. Então, eu sempre falo isso, senhores. Saque um prolabore e deixe o resto lá, para os meses de baixa, para suas férias, para uma reforma, para um curso, para um equipamento novo, para melhora de infraestrutura. Porque se a sua empresa não tem combustível financeiro para continuar melhorando, ela vai ficar parada no tempo. E com o tempo, seus concorrentes começam a melhorar. E hoje, você que tem a clínica top da cidade, daqui a 20 anos, a sua clínica não é mais top da cidade. Para ela continuar sendo top, você tem que investir em você, em conhecimento, você tem que investir em curso, em infraestrutura, em equipamento, isso é de dinheiro, não teu, dinheiro da empresa. É isso que está fazendo a nossa diferença, que há uns 2 anos atrás a gente começou com essa separação, antes era tudo misturado, e isso é muito verdade, porque a gente realmente começa a ver que, poxa, a gente ganhava dinheiro e a gente não tem o dinheiro. Você ganhava, mas a sua empresa não, né? É o que eu falo assim, né? É o dono rico e a empresa pobre, entendeu? Então assim, pô, tô com um carrão, tô com não sei o que lá com dinheiro, e a tua empresa não tem um centavo na conta. Então assim, cara, é muito frágil isso, porque a tua empresa é que toca galinha dos ovos de ouro. São um ditado que eu falo para todos os meus alunos. Se você é mais rico que a tua empresa, tá errado. A sua empresa sempre tem que ser mais rica que você. Quando você olha as contas correntes, assim, ó, a conta corrente da tua empresa tem que ter mais dinheiro lá do que na tua conta corrente da pessoa física. Porque isso garante o seu crescimento, isso garante a tua permanência no mercado, isso garante que você possa crescer e estar sempre à frente dos seus concorrentes. Se a conta da corrente da tua empresa tem menos dinheiro na tua conta corrente, você está lascado. E se não tem dinheiro nenhuma nem na outra, você está à beira da falência, está na beira do barranco. Meu Deus, quanto conteúdo, né? Mas obrigado mesmo, acho que é para a gente dar uma encerrada. Que a gente pode fazer? Eu estou pedindo para todo mundo dar uma dica e tal, né, que é o tradicional, mas eu acho que com tudo que a gente conversou aqui, com essa tua história, já é muito mais que dicas, né? Se as pessoas se inspirarem em metade do que você já fez e está fazendo ainda, que eu tenho certeza que não vai parar, né? Mas assim, finalizar explicando para o pessoal, né, que realmente não é fácil, mas é gratificante. Então, se você tem vontade de ser um empreendedor, que seja na sua profissão ou abrir uma empresa, o que as pessoas poderiam fazer, sabe? Empreender é fácil, né? Empreender é simples, mas não é fácil. Entendeu? É simples, tem o passo do empreendedorismo, mas você vai encontrar muitas dificuldades no meio do caminho. Então, o que eu acho que foi a grande dica. Você fez uma faculdade para aprender a sua profissão. A sua faculdade te ensinou você a fazer aquilo. Se você quer empreender, se você quer partir para o empreendedorismo, construir alguma coisa, construir uma empresa, montar, do mesmo jeito que você aprendeu, no meu caso, a ser fisioterapeuta, aprenda a empreender. Então, eu tenho que entender assim. Então, como é que eu aprendo a empreender, né? Então, você tem pessoas que empreenderam, que cresceram, estão dispostas a compartilhar conteúdo, né? Então, canais como o teu, canais como o meu. A gente está trocando informações, transferindo para as pessoas essas informações. Tem cursos que você pode comprar, tem livros que você pode ler, mas antes de você dar o primeiro passo do empreendedorismo, se prepare e aprenda.
principalmente, aprenda as dificuldades que você vai ter, como que pessoas venceram essas dificuldades. Eu li ano passado a história do cara da Nike, lá, do Phil Knight, que é o criador da Nike. Quando você lê a biografia dele, eu não imaginava que esse cara, ele ficou à beira da falência praticamente a vida inteira dele. Os bancos não davam crédito para ele, ele não conseguia dinheiro, ele precisava de dinheiro, não tinha dinheiro, daí se não entregasse a tempo ele ia quebrar, ele ia falir. Até foi o dia que a Nike surgiu, que o primeiro cara fez o aporte, que depositou a primeira grana grande na conta dele, ele virou para a esposa dele e falou assim, meu amor, agora nós estamos ricos. Mas isso tinha passado mais de 20 anos ele correndo atrás. Né? Então, como que esse cara se livrou disso? Então, você ler biografias de empresários para você entender o que eles enfrentaram, como eles venceram, porque uma coisa é certa, se você for empreender, você vai encontrar dificuldade. Isso é certo, você tem que estar preparado. Não é se vai, é quantas dificuldades você vai encontrar. Por um tempo agora, determinado. Assim, como é que eu faço para me livrar? Como que eu faço para contornar? Como que eu faço para sair dessa? Essa é a diferença de quem continua, porque aquela pessoa que não sabe como, ela encontra dificuldade, ela para, não segue. Agora, aquela pessoa que fala, não, eu preciso me livrar disso, acha um jeito de sair, então assim, se prepare para empreender, estude, tenha contato, converse com empreendedores, converse com empresários, converse com pessoas que possam te ensinar os caminhos de como vencer as dificuldades que certamente vão aparecer. Fechou, é isso aí. Então, obrigado pela sua atenção aqui conosco, espero que tenha sido de muita valia, e tenha anotado, né, algumas coisas que às vezes a gente deixa de anotar e depois some da cabeça. Mas é isso aí, eu agradeço muito e aguardem os próximos episódios. Até mais, pessoal. Obrigado.